De todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser fingida é a coragem. Você pode fingir ser sábio, pode fingir ser justo, pode até fingir ter temperança. Mais cedo ou mais tarde na vida, você terá que confrontar seus problemas, e para confrontar seus problemas, você precisa de coragem. Coragem não é sinônimo de loucura. Tomar riscos excessivos é loucura, não coragem, nem é nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a virtude que permite fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, é natural, mas, apesar do medo, ela faz o que acredita ser certo e necessário em cada situação. Fugir dos problemas não serve para nada, tudo o que faz é tornar nossos problemas maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, eles os superam, tornando-os seu próprio caminho. Temos o exemplo de Hércules quando se aproximava da idade adulta. Hércules não sabia o que fazer com sua vida. Um dia ele adormeceu e começou a sonhar. Diante dele, abriram-se dois caminhos, e de cada caminho emergiu uma mulher. De um lado, a virtude, e do outro, o prazer. O prazer disse a Hércules: eu vou te levar pelo caminho mais doce e mais fácil, e você não ficará sem experimentar nenhum prazer. Você viverá sem conhecer dificuldades e tristezas, desfrutará de grandes prazeres, alcançando-os com o menor esforço possível. O prazer prometeu a Hércules uma vida fácil, com atalhos e sem desafios, uma vida com o mínimo de trabalho possível. Após a proposta do prazer, a virtude disse: deixe-me explicar como as coisas realmente são. Os deuses não concedem nada aos homens sem esforço. Se você quiser realizar algo, você deve se esforçar para alcançá-lo. Se você quer que toda a Grécia te admire por sua coragem, você deve tentar fazer algo de bom para toda a Grécia. A virtude prometeu um caminho difícil, com recompensas potenciais e grandes sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Ele não viveu uma vida fácil, mas foi uma vida significativa. Ele realizou tarefas difíceis e cometeu erros ao longo do caminho. Enfrentou tudo o que precisava fazer com coragem, até se tornar um deus, assim como Hércules. Os estoicos escolhem o caminho da virtude, e a coragem é necessária para agir virtuosamente. Neste vídeo, vou falar sobre a coragem, uma das 4 virtudes estoicas. Antes de começarmos, eu ficaria agradecido se você pudesse me dar um like, isso me ajuda a disseminar essa filosofia para mais pessoas. Se você não quer perder nenhum vídeo, inscreva-se e ative o sino. Eu suponho que você já esteja familiarizado com a história da Batalha de Termópilas. O exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçava destruir toda a Grécia devido à falta de coordenação entre os exércitos gregos para se defenderem dos invasores persas. O rei de Esparta, Leônidas, decidiu enfrentá-los para ganhar tempo para os gregos se organizarem. Incapaz de levar o exército espartano para a batalha devido a festividades religiosas, Leônidas partiu para o desfiladeiro de Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Eles sabiam que era suicídio, 300 contra 300.000 não tinham chance de vencer. No entanto, sabiam que era o que tinham que fazer, era seu dever como espartanos e gregos. Eles provavelmente estavam aterrorizados com a perspectiva de morrer, mas não demonstraram isso, nem deixaram isso afetar seu julgamento sobre o que era certo. Isso é coragem, confrontar uma situação desafiadora que o empurrará ao limite, apesar disso, agir corretamente e enfrentar o problema em vez de fugir dele. Os 300 espartanos morreram em Termópilas junto com o rei Leônidas, mas graças ao seu sacrifício e coragem, os gregos conseguiram se organizar e vencer os persas em Salamina e Plateia. Graças à coragem dos 300 espartanos, toda a Grécia foi salva. Essa história é um exemplo claro de coragem. Diz a lenda que Leônidas era descendente de Hércules, e de fato, ambos são exemplos claros de coragem estoica. Os estoicos não buscavam risco ou se colocavam em situações arriscadas de propósito, nem evitavam o perigo ou situações desagradáveis quando acreditavam que algo mais importante estava em jogo. Para os estoicos, a coragem é absolutamente essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança.
Agir racionalmente envolve agir com sabedoria, justiça e temperança, e para agir racionalmente, é preciso ser corajoso. Você precisa de coragem para enfrentar seu ego, coragem para combater seus preconceitos e se aproximar da verdade, coragem para reconhecer seus erros, mesmo quando eles machucam, coragem para enfrentar opiniões externas, coragem para lutar por seus objetivos e coragem para admitir o que você pode mudar. Para trabalhar em nossa coragem, devemos nos concentrar em 3 coisas. 1. Trabalhar em nosso senso de responsabilidade. Precisamos contemplar as coisas que estão sob nossa responsabilidade e estar cientes do que isso implica. Ser responsável por algo significa cuidar disso e protegê-lo. Significa que, quando as coisas não vão bem, é sua culpa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Os 300 espartanos que foram lutar estavam cientes de que eram responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que viviam nela. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que era sua responsabilidade, o que tinham que fazer, gostassem ou não. A vida de muitas pessoas dependia deles. 2. Enfrentar seu medo. Existem inúmeras situações que nos assustam e que não dependem de nós. É importante diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. A coragem estoica surge das seguintes perguntas: isso me assusta, está completamente fora do meu controle. Qual é o sentido de temer algo que não posso controlar? Se o que os outros fazem não está sob nosso controle, por que temer os outros? Se as coisas externas não podem nos prejudicar, apenas nossos próprios pensamentos, por que temer as coisas externas? Os estoicos ponderavam essas perguntas para não terem medo, por exemplo, da pobreza, não temer a opinião pública, não temer a doença ou mesmo a morte. Um estoico não é insensato, nem é corajoso apenas por coragem. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. 3. Praticar a coragem diariamente. Nas palavras de Sêneca, não há ninguém mais infeliz do que o homem a quem a adversidade esquece, pois ele não tem a oportunidade de se provar. A coragem deve ser praticada diariamente com as pequenas ações da vida cotidiana. Pratique saindo da sua zona de conforto gradualmente, ouse fazer coisas com as quais você não está confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, porque em algum momento todos terão que enfrentar uma situação que exige coragem para superar. Não deixe que essa situação o pegue desprevenido. Treine sua coragem diariamente. O que você acha dessa virtude? Espero sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo inspire a se tornar mais corajoso em situações que exijam coragem. Lembre-se de que a coragem significa agir corretamente, apesar do medo ou das circunstâncias. Portanto, ela sempre deve ser acompanhada de prudência. Não se trata de fazer coisas sem pensar, mas de fazer coisas com sensatez, assumindo riscos por um bem maior. Encoraje você a colocar essa virtude estoica em prática, assim como Hércules ou Leônidas. Até a próxima!